12 de novembro, quarta-feira. Hoje o dia está para muito além do que só cuidar da comunicação e guardar a língua na boca, né, gente? Não dar com a língua nos dentes, né, como se diz. É muito mais do que isso, né? A Lua vem transitando em Leão, passou pela quadratura com o Sol para marcar a fase minguante, né? E aí a gente tem esse momento de fim de ciclo, né, lunar. Depois disso, ela só ingressa em Virgem à noite, então nós vamos pegar o dia útil todo com a Lua fora de curso, e para as iniciativas isso não é bom. Mas fiquem com isso em mente, a Lua está transitando em Leão, fora de curso e peregrina. Então ela tende a ser um pouco nervosa, né? Às vezes um pouco exacerbada aqui no humor, né? Bom, se tivessem outros aspectos favoráveis, poderia ser legal para uma empolgação positiva, motivação, energia, né? Mas nós vamos ter o quê? O Mercúrio chegando ao mesmo grau de Marte e vai aumentando essa influência para chegar ao mesmo grau e minuto à noite, 20h15. Então nós vamos pegar toda a quarta com essa influência. E tudo aquilo que eu já venho falando para vocês, desde as reflexões semanais. O Mercúrio está no detrimento, Sagitário, ele virou a direção para o retrógrado, é uma debilidade e está ainda abaixo da velocidade e ainda chegou junto de Marte, que é uma outra debilidade. E essa conjunção Mercúrio e Marte, no clima geral, ela é bastante propensa à imprevisibilidade. Mas no sentido do humor, como a Lua também está em Leão, fora de curso, né, peregrina, ali a gente tende a uma ansiedade elevada, vai ficar com uma motivação um pouco distorcida, pode ir para um campo um pouquinho mais agressivo, meio forçado, né, já que o Mercúrio está em conjunção com Marte. Marte também não tem nenhum poder em Sagitário, ele tem a mesma natureza. E isso acaba acentuando mais esse fator de calor e de secura. Então, a gente tem um clima que tanto eleva um fator um pouco mais agressivo, competitivo, como ele aumenta o sentido de imprevisibilidade, problemas técnicos, acidentais, há uma certa ansiedade, uma raiva que paira um pouco no ar, ela às vezes vem em picos, né? Sobe e desce. Mas é um dia péssimo para as iniciativas. E se você já tem alguma coisa agendada, importante hoje, é manter atenção a tudo que diz respeito aí aos seus esforços. Por exemplo, se você for apresentar uma reunião, verifica se está tudo ok, se os equipamentos que você vai utilizar estão funcionando, se o material que você precisa está ali, se ninguém importante desmarcou, porque, gente, é um dia que vem com uma carga um pouco forte dessa tendência mais imprevista, mais acidental. Como o Mercúrio ele representa o fator de comunicação, mas não só, ele tem uma relação com o trânsito geral das coisas, com os fatores comerciais, a informação em si, por exemplo, os estudos, né? Isso tudo tende a bastante prejuízo, por isso que essa tendência imprevisível, ela fica presente no ar. Agora, gente, o que acontece hoje também, num sentido astronômico, é que em função do ciclo solar, a gente tem uma tempestade forte, né? Uma carga forte de energia chegando, né? Dos fatores das tempestades solares chegando hoje na Terra. E geralmente, quando vem essa carga muito forte, altera alguns fatores relacionados à natureza. Então, é propenso, por exemplo, a desencadear, por exemplo, muda um ciclo de uma tempestade para um furacão, às vezes uma tempestade muito forte, pode gerar terremotos. E no humor também, algumas pessoas sentem, tá? Quando tem tempestades solares muito fortes, algumas pessoas sentem também e aumenta um pouco o nível de irritabilidade. Tem gente que sente dor de cabeça, sente o corpo meio pesado. Isso é natureza, tá? Não é fator místico. Então, vai conciliar um pouco esse perfil astrológico com o astronômico, e o dia, ele é um dia meio esquisito, né? Um dia super estranho, você deve ter atenção aí com iniciativas e também no clima geral. Procura não entrar em nenhuma discussão com alguém. Se acontecer alguma coisa meio estranha, respira fundo. Acaba não sendo muito interessante também para fazer mudanças nos procedimentos de atividades cotidianas que você estiver realizando. Então, como eu falei para vocês, é muito mais do que só tomar cuidado com a comunicação. É um dia bem estranho, né? Bom, e a Lua vai ingressar em Virgem às 20h52. Assim, diminui um pouco no sentido de velocidade, mas não alivia a tensão, porque aí a Lua vai enfrentar o Mercúrio e Marte em aspecto difícil. Então, a gente tem uma jogada Lua, Mercúrio e Marte desde a quarta para a quinta, até o meio da manhã. Depois que a Lua ingressa em Virgem, ela vai aumentando a influência da quadratura com Mercúrio, que vai ser perfeita às 7h49 da manhã. Então, a madrugada da quinta-feira pode ter aí problemas técnicos importantes, problemas relacionados a meios de transportes também, né?
estradas, essas coisas todas, uma agressividade que fica mais elevada no ar, né? Tem uma tendência muito imprevisível. E depois ainda a Lua vai ter no meio da manhã, da quinta, a quadratura com Marte. Então é só depois disso que começa a melhorar. E aí de quinta para sexta, sexta uma boa parte do dia, algumas facilidades. Então programem mais para amanhã, depois da tarde já fica melhor aí suas atividades. Quarta hoje só para rotina mesmo, sem grandes movimentos bruscos, tá? Paciência aí. E é isso que a gente tem. Então uma ótima quarta para vocês e até amanhã.